Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai continuar o nosso assunto, né, da patologia 2, porém, outro sistema, que é o sistema digestório. O sistema digestório, então, ele é composto por cavidade oral, que é a boca, esôfago, estômago, que vai ser dividido em monogástricos e ruminantes, né, e intestino, aí pega a parte de pâncreas e fígado, e intestino delgado, grosso, reto, ânus e as glândulas anexas, né? Então, esse é todo o sistema digestório, ele é bastante extenso, né? Mas eu acho que a gente vai ter tempo para poder discutir as principais doenças que afetam, né? Bom, então, começando então pela cavidade oral, a gente vai estudar hoje e vamos falar de alguma das principais doenças de algumas espécies. Entretanto, tem algumas doenças que elas são comuns a todas as espécies, né? Que é, por exemplo, a fenda palatina. A fenda palatina é um... Eu esqueci de colocar o tempo aqui, senão falo demais, parece um pouquinho. A fenda palatina é um defeito, né, que o animal apresenta no fechamento do palato duro, podendo se estender até o palato mole, né? A não fusão do osso palatino, e ele pode ser adquirido quando o animal é adulto, nasce direitinho, normalmente através de uma pancada, ele se abre, e aí vai aparecendo no animal adulto de forma adquirida, ou ele pode ser, né, genético, congênito, ou seja, ele nasce desse jeito, e o animal, então, ele vai começar a ter grandes problemas, porque, né, uma fenda, um buraco, uma abertura no palato, quando o animal é adulto e tem uma dieta sólida, isso traz problemas, porém, quando o animal é filhote e tem uma alimentação totalmente líquida, isso vai para a cavidade nasal, podendo fazer falsa via, né? E o animal pode broncoaspirar, levando a broncopneumonia por aspiração, como vocês devem ter visto com o professor Jean, e também inflamando a cavidade nasal, levando a rinites, né? Além disso, quando o animal é muito jovem, quando ele engasga, ele para de se alimentar, então o animal ele vai ter deficiências de crescimento, de absorção do leite, de absorção de nutrientes, principalmente proteínas, cálcio e fósforo, que é o que ele mais precisa na fase de neonato, né? E também nutrientes para poder, né, desenvolver e crescer. Então o animal vai ficar mais magro, o animal vai ficar, né, pode ficar mais magro, pode ficar mais doentinho, e o principal problema é realmente a fossa via nos casos de alimentação, né, líquida. Essa abertura, ela pode ser uma fresta bem pequenininha ou pode ser uma fresta gigantesca como essa daqui. Em grandes animais, existe uma planta chamada mimosa, aqui no Nordeste chamada de jurema preta, porém, né, esses nomes vulgares eles mudam muito de acordo com cada região, e essas aberturas, então, em grandes animais, é provocado por essa planta, que é tóxica, que quando a mãe gestante, né, come essa planta, pode desenvolver malformações. E dentre as malformações é o não fechamento do palato duro e do palato mole. E esse artigo aqui, publicado na Pesquisa Veterinária Brasileira, no ano de 2010, mostra isso, né, que é uma fenda palatina em ovino por ingestão dessa planta. Então, perceba bem, não é que o animal adulto ingere a planta e a planta faz essa abertura, não é isso. É a gestante, lactante, que está, né, com o feto em formação, e isso é mais importante no terço inicial da gestação, e essa mãe, então, essa gestante, ela come essa planta. E aí libera toxinas, essas toxinas vão fazer com que possam ocasionar malformações diversas, entre elas, né, a fenda palatina. Tá? Entretanto, observe a dentição desse animal. Esse animal é adulto, não é um animal jovem, né? Já perdeu até alguns incisivos e tal. Então, isso aqui pode ser também adquirido nos adultos por traumas. Isso é muito comum no gato, como está mostrando aqui. Os gatos são mais sensíveis a essa abertura traumática. Então, se o gato cai de uma certa altura, né, se ele é atropelado ou simplesmente ele se acidentou, alguém deu um chute na cabeça, alguma coisa em maus tratos, que acontece muito com o gato, né, essa abertura se faz, ocasionando, então, uma comunicação da cavidade oral com a cavidade nasal, e o alimento, então, passa aí para a cavidade nasal, causando uma rinite, como vocês viram
com o professor Jean. Então, vocês observem aqui, né, os focos hemorrágicos, muito inflamado, presença de sangue aqui, né, podendo ter áreas necróticas. Então, um processo inflamatório da cavidade nasal muito intenso, porque além do alimento contaminar e inflamar essa área, a gente tem a invasão das bactérias orais para a cavidade nasal, né? Então, é um caso bem complicado. Isso pode ser revertido cirurgicamente, né? Porém, depende do tamanho da abertura e da idade do animal. E por falar em gatos, né, a gente vai falar especificamente de algumas espécies, de patologias orais de algumas espécies, e no caso do gato, ele tem uma inflamação da boca que pega todas as estruturas da boca, todos os tecidos que estão presentes na boca, com exceção do dente, né? Tecidos moles, que eu estou falando, todos os tecidos moles, eles vão ter um processo infeccioso, inflamatório generalizado, ou focal, né? Mas geralmente as lesões são simétricas, ou seja, tem do lado, tem no outro, bilaterais e simétricas, que pode pegar gengiva, palato duro e palato mole, pode pegar faringe, pode pegar língua, né, e as regiões da bochecha. E por isso ela tem o nome de estomatite, gengivite, faringite felina, ok? Porque essas alterações aberrantes desse jeito, né, pegando vários tecidos moles, geralmente acontece com os gatos. Então, por isso que ela é chamada de um complexo oral, tá? Então, lembrando que estomatite não é inflamação do estômago, apesar dessa palavra ser muito parecida, né? Estômago é gastrite, vem de gastro, né? Que é um prefixo que indica estômago. Estomatite, apesar da palavra parecer, é inflamação da boca. No caso, esse gato vai ficar com inflamação da boca. Mas em que parte da boca? Pode pegar qualquer parte. E aí a gente chama que é um complexo, porque não é porque é uma doença complexa, é porque ela causa, além de lesões em vários locais, ela pode ser causada por etiologias diversas. E até hoje, né, esse motivo faz com que a etiologia seja idiopática. Uma doença idiopática, de causa idiopática, significa que essa causa não é conhecida, tá? É uma causa desconhecida, porém, existem alterações que vão fazer com que o animal fique mais suscetível a essa doença, né? Então, por pegar várias partes, ela é chamada, então, com esse nome bem pequenininho, gengivite, estomatite, faringite felina. E por falar em gato, a minha gata está aqui aprontando, né, querendo sair e mexendo nas coisas aqui. Mas acho que ela vai sossegar. Então, apesar da causa ser desconhecida, existem algumas especulações. A primeira especulação tem a ver com o processo imunológico. Alguns gatos, ou por imunodeficiência, que é a mais comum, e por isso eu coloquei aqui, ou por uma resposta exagerada às bactérias da boca, às placas que estão presentes na boca, esse animal tem uma reação exagerada, ou, ao contrário, uma queda da imunidade, chamada de imunodeficiência, uma queda desse processo imunológico, provocadas principalmente por causas virais, como o FIV e FeLV, que significa o vírus da imunodeficiência felina e o vírus da leucemia felina. Essas duas doenças provocam um processo imunodeficiente de leucócitos, de células de defesa, favorecendo a multiplicação das bactérias da boca, porque a boca é o local, né, do animal e do ser humano mais contaminado que existe, principalmente do animal, porque ele não escova o dente, né? Então, nem o atrito faz com que retire essas bactérias da boca do animal. Então, ele tem uma grande quantidade de bactérias na boca, fazendo com que um processo de imunodeficiência possa aumentar a multiplicação dessas bactérias, causando esses processos infecciosos, né? Outra causa é o calicivírus, que é um vírus que pode causar esse tipo de lesão muito comum no gato, né? E levando, então, a lesões orais muito graves. Ela começa singela, ela começa apenas com uma pequena dor que o animal para de comer. Às vezes você nem percebe que é a doença, mas o animal só parou de comer, né? Mas é o início da lesão que pode se proliferar, que pode se multiplicar, e normalmente elas são ulcerativas, ou seja, formam úlceras, formam feridas, chamadas de aftas, e são sanguinolentas por isso, né? Então, veja, aqui é um artigo, né, que até esqueci de colocar a referência aqui,
mas ele mostra a região da faringe, aqui totalmente vermelha, inflamada, né, com presença de feridas chamadas de úlceras. Aqui uma lesão no C, proliferativa do tecido, que também se encontra hiperêmico, né, vermelho, tanto na região dos molares, quanto também na região dos incisivos, tanto superiores como inferiores. Então, vocês percebem que geralmente, quando ela é de um lado, ela é bilateral, né? Então, aqui vocês percebem que é do lado esquerdo e direito, e aqui vocês percebem que é em cima e embaixo, né? Então, tem lesão gengivite em cima e embaixo, que é uma lesão clássica, e aqui, além de ter na região da bochecha do animal, né, da parte vestibular aqui, eu tenho ainda na gengiva ao redor dos dentes. Então, eu tenho uma inflamação com halos hiperêmicos, né? Aqui também, ó, uma lesão mais proliferativa, né? E aqui também. Esse outro artigo aqui, né, também traz essas lesões, que nesse caso parece um tumor, no caso A, né? Uma proliferação de tecido aqui, mas essa proliferação não é neoplásico. Pode ser que esteja concomitante, né, uma neoplasia também, aí tem que ser investigado. E aqui na região da faringe, também, né, na região da faringe. Então, pessoal, um animal com uma lesão dessa não consegue comer, né? Desculpa, a passagem aqui é quase que totalmente ou totalmente bloqueada. Esse animal aqui não consegue nem beber água. Então, os animais desidratam, os animais ficam magros, emagrecem muito, e por falta de, né, conseguir engolir esse alimento. E normalmente coloca-se uma sonda aqui na região do esôfago, que é uma sonda esofágica, para alimentar esse animal. Nesses casos, como está mostrando aqui na letra D, né, que são extremamente graves, com alta proliferação, hiperemia, inflamação, infecção, né, e esse animal, devido ao edema também, e devido à fase proliferativa da doença, ele não consegue nem beber água, né, então ele fica bastante debilitado, tendo que fazer um tratamento de emergência. Bom, outro problema, e agora em cães, né, em gatos pode acontecer, mas é bem mais difícil, é a persistência do dente chamado de leite, que, na verdade, esse dente de leite é chamado de dente decíduo, tá bom? Então, o dente que fica é chamado de permanente. E o dente de leite é chamado de decíduo, porque ele desce, né? Então, como é que acontece essa troca? Alguns animais, eles não conseguem eliminar esse dente decíduo. Por quê? Normalmente, um processo fisiológico, esse dente chamado de leite, né, ele vai reabsorvendo a raiz desse dente vai sendo reabsorvida, vai sendo lesada, e o outro vai nascendo, que é o permanente, ele vai nascendo por cima, e ao mesmo tempo que a raiz desse dente de leite vai sendo absorvida, no mesmo tempo, o dente permanente vai empurrando esse dente. Então, o que é natural é que esse dente, devido à sua raiz ser reabsorvida, ele fique com mobilidade, ele fica, né? Quem nunca teve um dente de leite que a gente fazia assim, tinha movimento, e que a mãe amarrava um barbante no dente e na porta, e fechava a porta e o dente, puf, ia, e você não sentia dor nenhuma. Por que não sentia dor? Porque não tem raiz firme, forte, a ponto de, né, você ter esse dente ali enraizado, né? E aí pegava o dente, jogava em cima do telhado, ou dormia no travesseiro, fazia um pedido para a fadinha. Vocês chegaram a pegar essa época? Eu peguei. Mas, enfim, nos animais acontece a mesma coisa. Eles começam a bambear, começam a ficar mais molinho, o dente vem, e é normal, às vezes, aconteceu isso com o meu cachorro, um poodlezinho que eu tive. Eu estava olhando lá, ele era filhotinho, né? Já até morreu já. Eu estava olhando para a cara dele, de repente eu estava vendo televisão e ele estava assim, mastigando. Eu falei, gente, que engraçado, ele não está comendo nada, eu não dei nada para ele, tá mastigando. Na hora que eu ver, porque filhote é normal pegar as coisas para comer, eu falei, ai meu Deus, pegou mais alguma coisa. Na hora que eu abro a boca, os dois dentes, né, soltando e ele mastigando os dentes. Então é comum isso acontecer. Eu tinha até pouco tempo os dentes dele guardados. Então, os animais, né, com alguns meses de idade, aí varia, de acordo com o dente, existe uma troca de meses que é normal, né?
Então, os animais até 7 meses, 8 meses, começam, né, e terminam essa troca. Porém, alguns animais, mas principalmente aquelas raças de pequeno porte, né? O Poodle é mestre, o Pinscher é o segundo mestre, o Yorkshire é o terceiro mestre. A minha teve isso, né? E eu operei ela quando ela era mais jovem. E nos gatos ela é mais rara, mas pode acontecer, né? E de 7 meses nos cães a 6 meses no gato para frente, a tendência é que caiam esses dentes, né? E se esse animal tiver 1 ano, 1 ano e meio, ainda com esse dente permanente, ele é persistente, ele vai criar muitos problemas, né? Então, a gente vai falar agora das consequências, ó. Então, aqui é uma foto onde você observa. O dente de leite, chamado de decíduo, ele é mais branquinho, mais delicado e tem a ponta mais fina. O dente permanente, ele tem a ponta mais grossa e mais grosseiro. Então, nessa foto aqui, o que está mais atrás, mais caudal, ele é o de leite, que é chamado decíduo. E o da frente é o permanente. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é a oclusão, primeiro passo, né? Porque os dentes, eles se encaixam, a arcada de cima se encaixa com a arcada de baixo. Se você tem 2 dentes aqui, o espaço para encaixar na parte inferior, ele é alterado. Então, começa um problema de oclusão, e o animal começa a sentir dor quando ele vai mastigar ou fechar a boca, né? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que nesse espaço aqui, olha, aqui deveria entrar só um dente, aqui tem espaço para um dente, agora existem 2. Quando ele fecha, bate no outro, bate nos laterais, e ele começa a sentir dor, e a arcada, então, é empurrada lateralmente a cada mastigação. Então, já falamos. O segundo problema é que nesse espaço, né, que era para ter 1 e tem 2, começa a juntar resto de alimento, começa a juntar pedaço de carne, de ração, o que esse animal come, começa a acumular ali. E esse alimento acumulado ali, que não era para ter, né, que geralmente o animal não usa fio dental, porque os dentes são todos espaçados, com exceção dos incisivos, né, que são mais juntinhos, mas o animal usa pouco incisivo para mastigar, né, porque só usa para capturar. Então, os alimentos começam a acumular aqui e vai ocasionar o clássico sintoma de halitose, né? Que seria o mau hálito mesmo, a boca podre. Então, esse animal muito jovem, se ele começar a apresentar mau hálito, é o primeiro sinal de que ele tem dente persistente decíduo, tá? Por quê? Os animais dessa idade não têm boca podre, tem até aquele cheirinho de leite, depois cheirinho de animal jovenzinho, né? Um cheirinho agradável assim, para algumas pessoas que são doidas como nós veterinários, né? Mas assim, se você tem um animal jovem, muito jovem, com menos de 1 ano de idade, com a boca podre, então alguma coisa está errada. E a principal causa é batata. O animal jovem com boca podre pode ter machucado, sim, mas é muito comum ter esse tipo de problema, tá? Então a alimentação gruda aqui, inflama, infecciona, traz bactérias e tem um foco infeccioso nesse problema. Existem 2 maneiras de tirar esse dente. A primeira maneira é dando fitas mastigatórias que existem da Virbac muito boas, ou osso, mas o osso, pessoal, não é legal. O couro torcido, ele passa por um processo químico muito forte para ficar branquinho daquele jeito, tá? Então, o problema não é nem o material, o problema é o processo químico que esse osso passa, e eu não gosto, porque eu já vi vários casos de animal vomitando com problemas de intoxicação por causa desse osso, tá? Outros animais não tem nada, por isso que ele está no mercado até hoje, né? Mas é você dar algum brinquedinho seguro para esse animal ou fitas mastigatórias da Virbac que são muito boas. Ela tem um produto que libera, né, que impede ainda o processo infeccioso, diminui o grau de contaminação bacteriana, então ele é muito bom. Então esse é o primeira alternativa para você tentar resolver. E a segunda é um processo cirúrgico mesmo, né? Anestesia o animal, e aqui a gente vai retirar o dente de leite, que não é muito difícil tirar, porque a raiz dele, apesar dele estar aqui, a raiz dele é um pouquinho mais maleável do que um dente normal, tá? Então a gente faz uma cirurgia, retira esses dentes e pronto. Apenas uma cirurgia, uma anestesia muito rápida, né? Às vezes, se ele tiver molinho, só uma sedação e ó, tira esse dente fora, tá bom?
E aí, a gengiva, ela é extremamente vascularizada e ela contém muitas bactérias por estar em contato com a boca que o animal não escova o dente, né? Então, é muito comum eu ter infecções orais bacterianas por conta da microbiota que está na boca. E essa microbiota vai fazer com que haja um processo infeccioso na boca, principalmente os animais imunossuprimidos, já comentamos, né? Que fazem uso, por exemplo, de quimioterapia, que gera imunossupressão. Só que a principal alteração que está em vermelho aqui são as placas dentárias. As placas dentárias, por estarem em vermelho, são as mais comuns, as mais importantes, a gente vai estudar elas, muito importante, causadora de gengivite, né? Então, como é que eu sei que o animal tem gengivite? Sangramento é o primeiro sinal, e o segundo sinal é que ela fica vermelha e inchada, que é típico do processo inflamatório, né? Então, com relação às bactérias que eu estava falando, né, a minha dissertação de mestrado foi sobre isso, e eu ficava louca, porque cada suave que eu fazia de língua, de gengiva, eu isolava um tipo de bactéria, várias bactérias diferentes, várias colônias que se misturavam, e eu ficava louca para identificar essas bactérias, né? Então, existem dois tipos de microbiota, a aeróbia, né, em presença de oxigênio, e a anaeróbia em ausência de oxigênio. No início da vida do animal, ele tem poucos locais na boca com ausência de oxigênio. Então, quem vai prevalecer são os aeróbios. E aí, existe uma infinidade, pessoal, nem coloquei aqui, mas existe uma infinidade de gêneros e espécies de bactérias na boca, né, contando mais de 50 espécies de bactérias. Então, esse negócio de ficar lambendo boca de bicho, deixar o bicho lamber a boca de neném, como eu vejo muito aí, isso não é legal, definitivamente. Agora, quando esse animal vai ficando mais velho, principalmente os adultos mais idosos, vão se formando túneis na gengiva, né, debaixo da gengiva, onde a concentração de oxigênio é nula ou muito baixa, facilitando, então, a multiplicação de anaeróbios. Por isso que quando o animal morde outro, e esse animal é velho, a gente tem que entrar com antibióticos, tanto para aeróbios quanto para anaeróbios, né, de amplo espectro de ação, porque uma mordida significa uma inoculação na pele ou no músculo de bactérias, tá? Então isso é muito importante, a gente tem que sempre estar muito atentos. E aí, essas bactérias vão formando colônias e vão colonizando a superfície do dente. Então, ela é uma lesão muito crônica, né, devagar, que vai aparecendo essas lesões, chamadas vulgarmente de tártaro, mas o tártaro já é a fase final do desenvolvimento dessas placas, né, que começam justamente com biofilme bacteriano. Sabe quantas vezes, né, você esquece a escova de dente em algum local que você vai viajar? Aí até você comprar, passou o dia inteiro sem escovar o dente, seu dente começa a ficar grosso, né? Aquilo ali é um biofilme, não é resto de comida, lógico que a comida ela vai predispor, né, o aparecimento dessas placas, mas aquilo ali é um biofilme, as bactérias começam a se multiplicar, utilizam o alimento para isso, por isso que quando a gente acorda de manhã, a gente acorda com mau hálito, né? Porque as bactérias da boca se multiplicaram, criaram um nível maior, produzindo então um odor desagradável. E nos animais, devido ao fato deles não escovarem os dentes, e isso é a grande maioria, né? Eu falo por mim, sou veterinária, patologista, sei disso e não escovo o dente da minha filha, né? Mas é uma dificuldade que vários tutores têm, e eu também tive, mas é uma questão de treinamento, né? Mas a realidade é que a maioria dos tutores não escova os dentes, e você imagina, nós que já escovamos os dentes, a gente tem acúmulo de placa normal, de tártaro, né? E temos que fazer uma limpeza anual, ou de 6 meses. Imagina os animais que não escovam. Então, isso é a doença mais comum de todas as espécies animais. Bovinos, equinos, caninos, né? Todos eles vão ter, em maior ou menor grau, porque existem as predisposições para o desenvolvimento dessas placas. Então, primeiro começa com o biofilme, as bactérias vão se multiplicando, vão consolidando, né, o seu biofilme, e ele passa, então, para uma placa e depois para um cálculo, onde há mineralização. Observe nesse animal, né, a placa aqui, principalmente no canino, que é um dos principais, mas também nos premolares e molares. E em volta da placa eu tenho um halo bem vermelho, que é gengivite.
Então, toda gengiva que tem o acúmulo dessas placas, desses tártaros, ela vai ficar inflamada. Ficou inflamada, dilata os vasos, dilatando os vasos, eu tenho, então, a entrada de bactérias na corrente sanguínea, né? Isso é muito importante. As bactérias que estão presentes no dente, elas caem na gengiva por vasodilatação, né, por inflamação, e vão ganhar a circulação sanguínea, podendo atingir outros órgãos, né? Então, isso é muito comum. Aqui também um quadro mais grave, aqui já tem fratura de dente, o animal idoso com perda de dente, né? A gente vai ver quais são essas alterações gengivais que o animal apresenta, mas a questão aqui não é somente nos animais pequenos, como eu disse. Poodle, Yorkshire, Maltês, essas raças são as campeões. Mas essas placas, elas dão em todas as raças, inclusive nas raças grandes, ok? Então, quais são as predisposições? Primeiro, as raças, como eu falei, de pequeno porte. Segundo, as braquicefálicas, porque as que têm focinho achatado, os dentes são mais juntinhos, favorecendo a multiplicação. Alimento pouco abrasivo, então esse negócio de dar ração molhada no leite, molhada na água, para ficar mais fácil do animal comer, não pode, tá? Porque tem que ter abrasão justamente para poder tirar essas bactérias do dente. Então, quanto menos atrito, mais a multiplicação de bactérias ali. Imunodepressão, então já falei das doenças imunossupressoras, né, que vai fazer com que os leucócitos não controlem o nível de bactéria na boca, e quanto maior o nível de bactéria na boca, mais a chance de ter isso. E a idade, como eu falei, é um processo progressivo, porém lento, tá? Então o animal adulto, ele vai juntando, e chega no animal idoso, bastante placas, né? Levando um quadro, então, de inflamação ao redor do dente, chamado de periodontite. Peri significa ao redor, odonto, dente, ite, inflamação. Inflamação ao redor do dente, de todas as estruturas que ficam ao redor do dente. E esse cálculo, essa placa, desculpa, vai mineralizando, vai colocando cálcio nela, vai mineralizando, e ela então vira uma pedra mesmo, pessoal, bem dura mesmo, de modo que se você for tirar, ela, né, quebra toda, tem que ser com o animal anestesiado, viu? Isso é muito importante, sempre anestesiado, e ela mineraliza, ela calcifica, tá? Então essa placa vira uma pedra, e não dá para tirar. E os negócios, vamos colocar um brinquedinho para tirar. Não dá, é uma pedra mesmo. E qual que é o problema da periodontite? Nos estágios mais graves, ela cai na corrente sanguínea, as bactérias, não a placa, tá bom? A placa não sai do lugar, não. As bactérias caem na corrente sanguínea e vão parar no rim, levando a nefrite infecciosa bacteriana. No coração, nós já falamos disso, endocardite bacteriana por problema de boca, né? No fígado, formando abscessos e hepatite. No cérebro, encefalite bacteriana. Nas articulações, já viram isso também, as artrites sépticas, né, e etc. Ou seja, ela pode se espalhar em todos os órgãos, né, porque ela está presente no sangue, e o sangue vai carregar esse número de bactérias. Então, olha essa boca, aqui é um Rottweiler, mas é um Rottweiler mais idoso, né, olha os pelinhos brancos dele. Então, não é porque é um Rottweiler que ele não vai ter, pelo contrário, olha a quantidade de placa desse animal aqui, só a pontinha do dente que está, né, normal. Olha a quantidade, pessoal, de placa. Isso é muita quantidade, né? E aqui não tem uma inflamação visível porque é um cadáver, tá? Isso aqui é um animal para necrópsia, eu só aproveitei para tirar a foto. Olha aqui o tamanho da placa. A gente observa aqui que está bastante vermelho, mas isso é embebição hemoglobínica. Mas ele fica, assim, bastante vermelho, com proliferação de tecido, né? Vocês estão vendo aqui. Edema, então, vocês estão vendo aqui que está inchado, né? Uma gengiva inchada. Então, isso aqui é edema, inflamação, hiperemia, devido à placa, tá bom? Isso aqui, pessoal, não é resto de comida, não é ração acumulada. Isso é placa bacteriana mineralizada, chamada de cálculo dentário. Ou, vulgarmente, como vocês quiserem, chamar de tártaro, tá bom? Então, a gente para por aqui e no próximo vídeo vai dar continuidade à periodontite. Até já!